Então, antes que qualquer palavra seja dita, antes que qualquer juramento seja pronunciado, existe algo que os vivos precisam compreender. O sangue possui memória. Nomes podem desaparecer, rostos podem ser esquecidos, túmulos podem ruir. Mas o sangue sempre vai se lembrar. E quando os descendentes chamam por aqueles que vieram antes, algumas coisas respondem. Não estamos aqui apenas para lembrar dos mortos. Estamos aqui para abrir uma passagem entre aquilo que respira e aquilo que já partiu. E nessa noite, 2 de nós oferecerão aquilo que nenhum homem deveria oferecer levianamente, a própria carne. O meu corpo será uma porta. O meu será outro. E os antigos vão decidir se atravessam ou não. Eles encontrarão novamente o mundo dos vivos. Ancestrais Vargheim, escutem o sangue que os chama. Escutem aqueles que carregam seus nomes. Se ainda lembram da terra, Se ainda lembram do sangue, se ainda lembram daqueles que vieram depois, então atravessem. Finalmente. Você sempre foi assim, irmão? Assim como Silencioso. Morto há séculos e ainda parece estar esperando alguém pra terminar de falar. e você continua falando demais. Então realmente é você, meu irmão. Infelizmente. Eu estava começando a achar que tinha escolhido alguém mais interessante pra me acompanhar dessa vez. E eu estava começando a desejar que tivessem acontecido escolhido. Fala a verdade, irmão. Você sentiu minha falta? Não. Então algumas coisas. Que pena. Faz tempo que atravessamos este mundo juntos e você continua incapaz de admitir o quão feliz você tá em me ver. Absolutamente não senti sua falta. Você sentiu. Eu não tô feliz em vê-lo. Então pelo menos sentiu um pouco. Pouquíssimo. Olha ao redor. Novos rostos, novos guerreiros. Novo sangue está aqui presente. E a mesma responsabilidade. Você sempre consegue tragar a parte interessante, meu irmão. E você nunca consegue enxergar além da parte interessante. É por isso que estamos aqui. Um de nós precisa pensar antes de agir. O outro precisa agir enquanto você ainda está pensando. Realmente admitiu. Não abuse da minha paciência. Você está morto há muito tempo, ainda tem paciência? Tenho menos do que antes. Então realmente é você. Já estivemos aqui antes. Eu me lembro. Outro descendente. Outro juramento, como sempre. Outra noite em que o mundo dos vivos abriu uma porta para nós. E olha só, parece que decidiram abrir novamente. Não foi uma decisão dos vivos, Não? foi o sangue. Justo. O sangue sempre teve mais autoridade que os vivos. E nós sabemos disso melhor do que ninguém. Então, qual de vocês será o primeiro? Você. Sabia que gostava de mim. Nunca. Concordo. Então que os vivos assistem. Porque durante este dia, os antigos retomam. Há quanto tempo? O ar, o sangue, a carne.
É estranho sentir tudo isso novamente, mas eu me lembro. Eu e meu irmão já estivemos aqui antes, mas atravessamos essa fronteira e tomamos carne. E ouvimos um descendente colocar sua palavra diante dos antigos. Eu me lembro daquele que veio antes. E agora vocês me chamam novamente? Da outra vez eu acabei não podendo me apresentar para vocês. Meu nome é Raj. Eu fui homem, eu fui um guerreiro, eu fui um Vargheim. A morte levou minha carne, mas não levou meu nome. Não a minha memória, muito longe disso. Certamente não levou a minha personalidade. Infelizmente para alguns, eu reconheço essa linhagem, eu reconheço esse sangue. Eu reconheço aquele que está diante de nós. Algo sobre você, garoto, você sabia? Mas você ainda não pode compreender. Mas nós, eu e meu irmão, nós compreendemos. Existem olhos que nunca fecham. Existem caminhos que nunca ficam sem testemunha. E existe alguém que já voltou sua atenção para você. Eu não preciso dizer quem. Algumas coisas devem permanecer entre o homem e aquele que o observa. Apenas saiba, você já foi visto, meu irmão. E talvez um dia você possa compreender o porquê foi você. Escutem, não confundam nossa presença com o espetáculo. Não nos retornamos para divertir os vivos. Retornamos porque fomos chamados. Meu nome é Zarren. Eu fui um homem, eu fui guerreiro, fui Vargheim. E conheci o peso de uma palavra antes mesmo de conhecer o peso da morte. A arte sempre foi impulsiva. Você não acreditou que uma porta deveria ser aberta antes porque ela era possível ser aberta. Eu aprendi o contrário. Algumas portas existem por uma razão. Algumas devem permanecer fechadas. E algumas precisam ser abertas apenas uma vez. Esta é uma delas. Eu também me lembro-me daquele que veio antes, lembro do seu juramento e lembro quando os mortos atravessaram essa mesma fronteira. E agora retornamos. Não para repetir o passado, mas para continuar aquilo que você está diante dos seus ancestrais e nós estamos diante de você. Não precisamos perguntar quem você é. Nós já sabemos. Também sabemos que existe algo sobre seus passos que não pertence somente a você. Existe uma presença que observa, uma presença que escuta, uma presença que conhece os caminhos antes mesmo daqueles que os percorrem. Não direi seu nome, não me cabe, mas saiba, seus passos já foram observados. E aquele que vigia os caminhos sabe que você está aqui. Agora dê sua palavra, não a mim, não arraste, não aos mortos, e aos vivos, aos seus irmãos, aos Vargheim, que os mortos podem testemunhar uma promessa, mas são os vivos que cobrarão seu cumprimento. Repita. Diante dos deuses, dos ancestrais e dos meus irmãos, eu entrego minha palavra aos Vargheim. Diante dos deuses, dos ancestrais e dos meus irmãos, eu entrego minha palavra aos Vargheim. Se meu irmão cair, eu levantarei.
Se eu estiver perdido, eu procurarei por ele. Se meu irmão estiver perdido, eu procurarei por ele. Se meu irmão estiver perdido, eu procurarei por ele. Não abandonarei aqueles que caminham ao meu Não abandonarei aqueles que caminham ao meu lado. Não abandonarei aqueles. Não trairei o sangue que me recebeu. Não trairei o sangue que me recebeu. Não carregarei o nome Vargheim com desonra. Não carregarei o nome Vargheim com desonra. Não fecharei os olhos. Não fecharei os olhos. E não ignorarei o chamado. E não ignorarei o chamado. Lembrarei da minha promessa. Lembrarei da minha promessa. Você foi visto. Você foi ouvido. O sangue reconheceu você. Os ancestrais reconheceram você. E aqueles que observam os caminhos também sabem que você está aqui. Agora caminhe, meu pequeno. E seja digno daquilo que jurou. Porque uma palavra diante dos mortos não desaparece quando a noite termina. Ela permanece. Assim como os Vargheim. Assim como o sangue. Eio aos ancestrais, meus irmãos. Eio aos deuses, meus irmãos. Eio aos deuses. Repitam. Vocês estão com vergonha? Por que não estão repetindo? Todos nós somos lógicos. Aos deuses. Eu não vim até aqui pra ouvir pouca coisa. Repitam. Eio aqueles que vingam os caminhos. Hail aqueles que vingam os caminhos. Eio aos Vargheim. Hail aos Vargheim. Que seus olhos permaneçam abertos. Que sua Seus palavra olhos permaneça permaneçam forte. abertos. Que seus irmãos permaneçam ao seu lado. Seus irmãos permaneçam ao seu lado. E o caminho finalmente. E quando. Que vocês saibam como atravessá-lo. Escom, meus irmãos. Bem-vindo. E antes de eu partir, meu garoto, como você se chama a partir de hoje? Pronuncie seu nome. E assim será selado. Meu nome é Vordvak. Bem-vindo, Vordvak. Bem-vindo, Vordvak. A partir de hoje deixamos esse corpo mais uma vez. Voltaremos se mais alguém for digno da linhagem. Até lá, caminhem juntos uns aos outros. Será que serão? Eu não sei, em algum momento os nórdicos ficaram tão pequenos, os nossos descendentes. Isso me assusta um pouco. Mas será que o tamanho deles significará coragem, meu irmão? Vamos observar. Sempre observaremos, sempre julgaremos. Vocês estão sendo vistos. Tomem cuidado a partir de hoje. E não esqueçam que vocês não estão mais sozinhos. Skol, bebam hidromel e se divirtam. E aos prazeres da vida.